licença, meu senhor. Dá licença pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seus segredos serei baiano também. Dá licença de gostar um pouquinho só. A Bahia eu não vou roubar, tem dó. E já disse o poeta que terra mais linda não há. Isso é velho do tempo em que já se escrevia Bahia com H. Deixa ver, com meus olhos diamantes saltos a Bahia do meu coração. Deixa ver, Baixado, Sapateiro, Charro, Barroquinha, Calçada, Tabuão. Sou amigo que volta feliz aos teus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia. Deixa ver teus sobrados, igrejas, teus santos, ladeiras e montes, tal qual um postal. Dá licença de rezar pro Senhor do Bom Fim. Salve a Santa Bahia, imortal Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Salve a Santa Bahia, imortal Bahia dos sonhos mil. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Olá, começa agora o programa Indústria em Foco, uma parceria do Sistema FIEB e da Fundação Paulo Jackson. E o nosso tema de hoje é inovação. Inovação, que significa criar algo novo, uma renovação. A inovação é o ponto mais importante da agenda de política industrial dos países mais desenvolvidos. No Brasil, recentemente passou a ser o elemento central de nossa estratégia industrial. Quanto maior o país se conecta à economia mundial, maior é a pressão para investir em inovação. A inovação é fundamental para expandir a competitividade de um país ou região, assim como é essencial para uma empresa manter ou ampliar mercados. Inovação envolve novos produtos e processos, novas formas de comercializar, de transformar o relacionamento com clientes e fornecedores. Pois é, Fernanda. E a inovação tem sido o motor da competitividade no setor da indústria e em outras áreas também. Mas isso a gente vai mostrar na reportagem como essa inovação tem sido usada nas empresas. Mas antes da reportagem, Rogério, vamos apresentar nossos convidados para esse programa. Luiz Alberto Breda Mascarenhas, que é mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em processos de fabricação, soldagem. E atualmente ocupa o cargo de gerente do Núcleo Estratégico do Senai Bahia, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. E o nosso outro convidado é o Wilson Andrade, presidente do Sindicato das Indústrias de Fibras Vegetais no estado da Bahia. O Wilson é industrial e exportador há 40 anos, profundo conhecedor do comércio internacional e também um incansável defensor de usos mais nobres do sisal, principal riqueza do semiárido baiano. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Agora que já apresentamos os convidados, vamos mostrar a reportagem sobre o uso da inovação nas indústrias. Quando pensamos em inovação, lembramos imediatamente de grandes nomes: Apple, Google, Microsoft, Havaianas. Mas as pequenas e médias empresas também podem desenvolver uma cultura de inovação. O Indústria em Foco esteve no Polo Industrial de Camaçari para conhecer a Detem Química, que é um exemplo de sucesso no uso da inovação. A empresa de médio porte tem 32 anos de mercado e produz o Lab e o Lais, itens usados na fabricação de detergentes líquidos e em pó. A indústria atende 95% do mercado brasileiro e promove mudanças constantes para acompanhar a concorrência internacional. Nós inovamos bastante. Nós temos um laboratório mais moderno do grupo. É um laboratório que não tem turno, trabalha de 8 às 16h30
e sem trabalhar nos fins de semana, nem carnaval, nem nada. E com isso, como nós chegamos a isso? Chegamos efetivamente a inovar em termos de equipamentos, né? Desenhamos determinados equipamentos, né, que fazem análises químicas, né? Transformamos primeiro todas as análises químicas que nós podíamos em análises físicas, que são mais rápidas, né? E automatizamos todos os equipamentos. Então, praticamente, é o único laboratório do grupo inteiro que não trabalha de turno. Então, nós temos que ganhar competitividade internacional, né? Baixar os custos nossos, né? Para compensar efetivamente os custos Brasil, os custos de infraestrutura, né? Os custos de energia e o custo de pessoal, que são bastante elevados. Então, para que nós sejamos efetivamente bastante competitivos, necessitamos efetivamente trabalhar internamente, dentro dos nossos limites de bateria. E com isso, só com inovação. Né? Inovação nos equipamentos, nos processos, né? E também na tecnologia. Como nós somos intensivos em tecnologia, é fundamental que seja na tecnologia nossa. E nós temos efetivamente o melhor processo do mundo de produção de lab e de LabSA. O diretor-geral da DETEM aponta ainda o que não pode faltar numa empresa que quer inovar. Eu acho que fundamental é ter recursos humanos bons, pessoas boas trabalhando com você. Não muitas pessoas, mas pessoas efetivamente que agregam valor ao trabalho. Né? Ser pessoas fortemente formadas, bem formadas, né? Terem cada vez mais doutores nas empresas e cada vez mais mestres nas empresas. Não só na universidade, mas nas empresas, efetivamente. São pessoas que efetivamente trazem, quer dizer, agregam valor ao trabalho. Na Bahia, o IEL, Instituto Evaldo Lodge, ligado ao sistema FIEB, promove a capacitação empresarial, a tecnologia e a inovação e a interação entre as universidades e as empresas. O superintendente Armando Neto afirma que a inovação precisa estar em todo o canto da indústria. Ele analisa o cenário baiano no quesito inovação. As empresas baianas estão muito aquém de empresas de outros estados na captação de recursos. Por que isso acontece? Porque elas não estão enxergando ainda a importância que é a inovação para a sobrevivência dela no longo prazo. Elas precisam ser capacitadas, enxergar a importância da inovação e, a partir daí, começar a montar, a pensar em projetos e captar mais esses recursos hoje que são disponibilizados pelas agências nacionais. Acabamos de ver alguns exemplos de inovação e eu pergunto ao Luiz Carlos Breda como estimular a inovação nas organizações. Olha, você tem diversas formas de fazer isso. Algumas empresas têm criado centros de P&D específicos da sua empresa, que reúne pessoas com experiência industrial, também com experiência acadêmica. Pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento, exatamente. Então, esse centro, eles têm essa responsabilidade de fazer as conexões com todas as partes da empresa, todos os departamentos, e ali sim desenvolver projetos de pesquisa. Outras têm criado formas de remuneração variável, atrelada ao processo também de desenvolvimento, que pode estar relacionado à propriedade intelectual, à propriedade industrial que é desenvolvida na empresa, e assim criar mecanismos de estímulo ao processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Wilson, eu queria saber de você de que maneira o Brasil pode se desenvolver usando a inovação. É um processo longo, demorado, mas nós temos resultados já bastante positivos. E para mim o maior deles é o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, que carrega hoje a economia, o emprego e a pauta de exportações brasileiras. O esforço feito no passado, coisa de 20 anos, pela Embrapa, fez desenvolver variedades de produtos como soja, milho, que estão sendo produzidos em várias regiões do Brasil. O Cerrado, o oeste da Bahia, é um grande exemplo. Nós produzíamos zero, era uma terra abandonada, sem valor, e nós estamos exportando hoje alguma coisa como 8 milhões de toneladas de grãos por ano, além de processar e também para o mercado interno. Então essa é a forma de fazer. E isso, apesar de demandar tempo e investimento, isso tem que ser feito de uma maneira com parceria, onde entra aí os governos, estadual, federal, municipal, os cientistas, a universidade como um todo e, por certo, a iniciativa privada, que vai colocar tudo isso no mercado em parceria com essas duas entidades citadas. O Indústria em Foco faz um rápido intervalo. Mas a gente volta já já. Ligue o seu televisor na programação segura, que na TV você vê poeta, verso e cultura.
e o nosso canal Assembleia dando toda a cobertura. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. Estamos de volta com o Indústria em Foco e o tema desse programa é inovação. Vamos falar de captação de recursos. É difícil captar recursos para promover a inovação nas indústrias? Olha, na verdade, é importante conhecer os mecanismos existentes hoje no Brasil que suportam e que fomentam o desenvolvimento da inovação. É importante também conhecer toda a documentação, uma parte burocrática que existe para esse processo. E também é importante que a empresa esteja apta ou disponível para também investir nesse processo. Normalmente ela tem que entrar com a contrapartida financeira ou econômica para que possa ter acesso a esses mecanismos de investimento que hoje no Brasil existem de várias formas. Então a gente pode dizer que existe uma oferta razoável de recurso, até público, para investimento. Parte desse recurso pode ser não reembolsável, e parte desse recurso pode ser tomado como empréstimo, mas com condições mais atrativas do que o mercado normal. Como funciona esse processo de captação? Tem muita burocracia, Wilson? Muita. Há muito recurso, o Breda colocou bem, mas há dificuldades fortes nessa área. Felizmente, alguns programas novos estão surgindo. As federações das indústrias e a sua CNI tem um lançamento fenomenal agora, que é a criação da Embrap, que é a área de pesquisa para a indústria como um todo, seguindo aí o sucesso acontecido com a Embrapa, e isso, sem dúvida, deve facilitar em muito a vida daqueles que dependem e precisam de recursos para isso. Mas ainda se exige muito do empresário. Na área de pesquisa ainda há mais facilidade, mas na área de investimento, a primeira coisa que um banco lhe pede são garantias reais de 130% do investimento que você possa fazer, e os custos ainda não são os que deveriam ser. Mas, de qualquer forma, já há uma melhora nesse processo. O Brasil investe em tecnologia menos de 1% do seu PIB, enquanto os outros países, até com mais vantagem, já num patamar tecnológico bem mais avançado, trabalham aí com 3,5%, 4% do Investimento PIB. tímido, né? Sem dúvida, é preciso investir mais e acompanhar os resultados disso, cobrar resultados. Acho que é preciso também que se faça uma parceria melhor, mais adequada entre o governo, que provê os fundos, a iniciativa privada e a academia. Há ainda muita dispersão, e mesmo com o trabalho que se faz a nível nacional com o IEL, o Instituto Evaldo Lodge, do sistema da CNI, que aproxima a academia, o professor, o pesquisador da empresa, ainda há dificuldades nesse relacionamento que prejudicam o andamento e o desenvolvimento da inovação, da tecnologia no Brasil. Quais são os apoiadores da inovação no Brasil? Muita gente conhece a FINEP, financiadora de estudos e projetos, e que é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Quais são as outras? O próprio BNDES também, ele entra com esse apoio. Você tem outros mecanismos mais voltados a um apoio mais às universidades, como são o CNPq, por exemplo, a própria CAPES, que financia mais o público que está fazendo o desenvolvimento na universidade, fazendo mestrado, um doutorado, que certamente isso deve estar atrelado, sim, ao processo de desenvolvimento. E nos estados, você tem as FAPs, que são as Fundações de Amparo à Pesquisa, no caso da Bahia, a FAPESB, que ela é ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, que também tem diversas linhas de fomento ao processo de inovação. Isso tem formas, né, que podem estar mais vinculadas às universidades, ou programas que estão mais vinculados também ao processo nas empresas. E essa mudança aqui é bastante interessante, é você levar esse processo, associar mais esse processo com as empresas. Isso você cria um diferencial extremamente interessante e cria um movimento também mais positivo, porque a inovação ela tem que se dar, na verdade, na empresa.
a universidade, os centros de pesquisa, os centros tecnológicos devem apoiar a empresa para que ela atinja esses resultados. Então, é transformar o conhecimento que tem nessas universidades, nesse centro de pesquisa, para se atingir um determinado objetivo, um determinado projeto das empresas. Então, esse mecanismo ele começa a surgir de forma mais forte no Brasil. Um exemplo muito claro, como o Dr. Wilson comentou, é a Embrap. A Embrap ainda está com um projeto piloto, mas já foi anunciado pela presidente Dilma como uma empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. O último I da Embrap é exatamente dar o foco e o recorte na área industrial. E você cria um mecanismo diferente, a gente pode dizer até mais rápido, porque você já vem com a solução de funding equacionada e identifica projetos em determinadas áreas com potencial de inovação. E no caso da Embrap, o governo brasileiro, por meio da Embrap, divide com a empresa o risco da inovação. Nós sabemos que para se fazer inovação você tem um risco, nem sempre você vai atingir o resultado esperado, mas quando a empresa decide se está numa área que é foco do Brasil, né, que o governo quer desenvolver, a Embrap vai se associar à empresa e divide o risco da inovação com a empresa. É um mecanismo bastante interessante que a gente deve ver crescer nos próximos anos de forma bastante significativa. Essas financiadoras priorizam as grandes empresas, as indústrias de médio, pequeno e grande porte geralmente têm dificuldade em conseguir o apoio? Eu participo da direção do Fórum de Pequena e Média Empresa da Bahia e nós temos um comitê de ciência e tecnologia e o principal trabalho, o trabalho mais duro que nós temos é exatamente convencer esses fornecedores de recursos, sejam estaduais, sejam federais, a dar tratamento diferenciado para empresas diferentes. Ou seja, os pequenos, em bem poucos casos, têm melhores condições ou tratamento diferenciado para essas linhas de financiamento na área de pesquisa. O primeiro trabalho que nós fizemos nesse grupo, o Fórum de Pequena e Média Empresa da Bahia, que funciona na Secretaria de Indústria e Comércio com apoio do setor privado, foi exatamente identificar essas fontes e levá-las através dos nossos sindicatos na FIEB ao empresariado como um todo. Primeiro, o nível de desconhecimento é grande. Segundo, não há especificamente, respondendo à sua pergunta, tratamento diferenciado para aqueles que merecem e precisam mais. E terceiro, a dificuldade no entendimento e no enquadramento dessas empresas nas normas existentes. Vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, vamos mostrar esse cenário na Bahia. As indústrias aqui têm conseguido acompanhar o restante do país? Temos bons cases? Questões que nossos convidados vão esclarecer em instantes. Subir ao palco, cantar para multidões, tudo isso é muito emocionante. Mas ser pai não dá para explicar. É estar junto, rir, cada dia uma coisa nova. Você aí, não deixe o tempo passar. Procure a Defensoria Pública mais próxima e faça o reconhecimento do seu filho. É simples e o exame de DNA é gratuito. Ação Cidadã. Sou pai responsável. Uma iniciativa da Defensoria Pública da Bahia. Estamos de volta com Indústria em Foco, hoje tratando de inovação e nossos entrevistados são Luiz Alberto Breda Mascarenhas, que é mestre em Engenharia Mecânica e gerente do Núcleo Estratégico do Senai Bahia, e o Wilson Andrade, presidente do Sindicato das Indústrias de Fibras Vegetais no estado da Bahia. Wilson, o setor baiano de fibras vegetais tem conseguido competir com o mercado no estado ou ainda falta inovação? Falta ainda, há bom sucesso, nós já avançamos em algumas áreas, temos bons parceiros como as universidades da Bahia e o Cimatec do Senai, e é o objetivo para se suplantar, para se cobrir toda a problemática de queda da demanda geral nos nossos produtos tradicionais, é a utilização da fibra natural misturada, composta com fibras, com resinas sintéticas, para entrar no mundo gigantesco do plástico.
Esse é o novo ponto de trabalho que temos desenvolvido no sindicato, com o apoio das entidades que colocamos. O mercado de produtos naturais tem se reduzido, principalmente os fios para amarrar fardo de feno, as mantas para colchões, cordas e fios de embalagem em geral, e nós precisamos, para produzir mais, garantir a demanda sobre as nossas fibras naturais. Como garantir essa demanda? Introduzindo esses novos mercados, ganhando parcelas em novos mercados que consomem um volume maior do que os mercados tradicionais e que podem, sem dúvida nenhuma, pagar melhor pelas nossas fibras, sejam elas de sisal, coco ou mesmo piaçaba. Luiz, máquinas não inovam. O que inova são pessoas. E você que está à frente do Núcleo Estratégico de Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, como é que estão os nossos profissionais aqui da Bahia? Rogério, sem dúvida, equipamentos, máquinas sozinhas não inovam. É importante que se tenha uma infraestrutura necessária, capaz, moderna e adequada, mas sem gente qualificada, sem profissionais de alto nível, também a gente não consegue inovar. A Bahia tem algumas áreas de referência, que favorecem o processo de inovação. Existem alguns centros também de ponta, o Wilson Andrade citou agora há pouco a existência do Senai Cimatec aqui em Salvador, que estimula, favorece, tem uma infraestrutura e um bom time capaz de estimular a inovação em várias áreas. A gente pode citar áreas como polímeros, automotiva, automação industrial, com formação mecânica, soldagem. Então, de fato, você tem que unir profissionais altamente especializados, uma infraestrutura moderna, com padrão aí de classe mundial, para que você possa, de fato, fazer a inovação se transformar em realidade, em produto no mercado. Você tem que articular todos esses atores, as pessoas, a infraestrutura, a demanda industrial e o conhecimento. E o mercado. E o mercado, exatamente isso. Aproveitando que você falou sobre o Cimatec, como é que tem sido o trabalho desempenhado pelo Cimatec na questão da profissionalização? Olha, o Cimatec ele tem atuado de diversas formas, desde a formação profissional em todos os níveis, então entendendo que também a formação profissional é importante para o processo de inovação, desde a formação de técnicos, tecnólogos, engenheiros, inclusive mestres e doutores. Então o Senai Cimatec, ele articula, na verdade, 3 instituições. O Senai Cimatec é uma faculdade, é uma escola técnica, é um centro tecnológico e é uma faculdade que coexistem, dividem infraestrutura, dividem profissionais altamente especializados, e essas 3 estruturas se juntam para oferecer alternativas, estratégias e formas de inovação, seja através de um projeto de doutorado que tem, do outro lado, uma demanda industrial. Então os projetos não são projetos com cunho apenas acadêmico, são projetos que têm, do outro lado, uma demanda industrial clara e sinalizada. Então, os candidatos que participam desse processo apresentam um pré-projeto e esse projeto vai ser apoiado por toda a equipe técnica, normalmente multidisciplinar. Isso é fundamental no processo de inovação e é também uma característica do Cimatec, é ser multidisciplinar. Então, para resolver um problema na área de automação, normalmente você vai precisar de simulação, normalmente você vai precisar de solução de metrologia, a competência sim de automação, e você precisa colocar tudo isso junto, articulado, para que você possa vir de fato com uma solução adequada às necessidades de mercado, às necessidades tecnológicas, e daí estimular um processo de inovação. Então, o Senai Cimatec tem feito isso nos últimos 10 anos, praticamente de sua criação, é apoiar o mercado a fazer desenvolvimento aqui na Bahia. E hoje a gente tem um centro que ele é referência hoje, inclusive nacional. Então, por conta disso, o Senai Cimatec também foi selecionado como um dos centros para testar o piloto da Embrap, juntamente com o IPT de São Paulo, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que para a Embrap foca na área de bio-nanotecnologia, o INT no Rio de Janeiro, que para a Embrap foca em saúde e energia, e o Senai Cimatec, que para a Embrap foca em automação e manufatura. Isso nos deixa extremamente felizes e orgulhosos, porque coloca o Senai Cimatec num patamar já de excelência e que pode, então, dessa forma, ter mais acesso a fundos de fomento e assim estimular e apoiar as empresas baianas a desenvolverem a inovação. O senhor falou da Embrap aí, insistentemente na Embrap, e recentemente, agora no mês passado, o governo federal lançou um investimento de mais de 32 bilhões
já vinculados à Embrapa. É suficiente para a inovação na indústria brasileira? É um grande passo, sem dúvida, mas ainda não é suficiente. Os números colocados de investimento do Brasil na área refletem bastante bem isso. De qualquer forma, o esforço anunciado agora já está gerando resultado pela expectativa de institutos como o Senai e Sematec, a nível de Brasil, estarem se preparando para usar melhor esses recursos. E as indústrias, sem dúvida nenhuma, ficam interessados e vão trazer essas possibilidades, essas demandas para esses institutos. O trabalho da Embrapa, como foi feito o trabalho da Embrapa, não é um trabalho de curto prazo, mas ele, por certo, vai gerar resultados. E foi, embora tardia, nós existimos, o sistema de federações existe há 70 anos. A Embrapa tem sucesso nos últimos 20, 22 anos, e agora nós estamos saindo com esse processo. Mas com muita força, com muito vigor. Além do sistema da Embrapa, o sistema CNI tem um pacote de 34 centros tecnológicos espalhados pelo Brasil como um todo. E são realmente institutos de ponta. O senhor falou em centro tecnológico. A gente tem aqui na Bahia o Parque Tecnológico, que foi inaugurado em 2012, né? São 16 instituições dentro do parque, 7 universidades públicas, a Portugal Telecom, a IBM. Já está tendo resultado, já que o senhor sempre enfatizou o resultado? Esse é um trabalho do governo da Bahia, um trabalho meritório. Nós temos muita esperança no parque. Começou bem. Ele tem uma primeira fase apenas. Foi a primeira etapa, né? Nós vamos ter agora a fase de construção de prédios para alocar, para hospedar empresa de ponta na área de tecnologia, e isso, sem dúvida nenhuma, vai gerar resultados e se soma, não compete, mas se soma com aquilo que vem sendo feito dentro do sistema do Senai e Sematec. Breda, com a globalização, naturalmente os produtos deixaram de ser regionalizados. E com isso, as empresas baianas precisam trabalhar com a inovação. Ou seja, como é que está esse mercado aqui? Como é que as empresas estão se comportando no sentido da competitividade? Rogério, de fato, você tocou num ponto extremamente importante, né? Com o mercado cada vez mais global, então produtos feitos na China chegam aqui numa velocidade estonteante e com um preço que nos torna não competitivos. Então, como suplantar, né? Como viver numa situação como essa? E a inovação tem um papel fundamental. É com a inovação que a gente vai colocar mais tecnologia embarcada no produto e aí diferenciar o produto, agregar valor a esse produto. Então a gente tem soluções de eletrônica, soluções de engenharia que podem e devem ser agregadas, e o Brasil deve investir muito nisso para que a gente consiga diferenciar os nossos produtos. Competir simplesmente em commodities não vai nos levar a uma situação de novo desenvolvimento. O novo desenvolvimento certamente virá de um investimento maciço em inovação, onde com bastante criatividade, com bastante processo estruturado, a criatividade que o Wilson comentou, a gente venha a poder de novo se diferenciar os nossos produtos para criar novos mercados, novos nichos e ocupar espaços que hoje China e Índia teriam dificuldade de entrar. Então, e mesmo com esse investimento, o Brasil, ainda há dificuldade do Brasil competir com países do primeiro mundo? Sim, mas nós temos exemplos de sucesso em várias áreas. Vamos citar um deles, o setor florestal da Bahia, o setor de plantio de eucalipto para várias finalidades, papel, celulose, energia, madeira, construção, etc. O Brasil hoje tem variedades e tem tecnologia nessa área florestal para ter uma produtividade em torno de 60 metros cúbicos por hectare ano, quando o mundo tem 20, 25. O Brasil como um todo tem 40 e a Bahia já tem áreas com produção entre 50 e 60 metros cúbicos. Isso é tecnologia. Eu sou um apaixonado por curvas do fogo, curvas do mar, curvas em geral. E as curvas que mais me atraem nesse momento é a curva da produção da agricultura brasileira e a outra que reflete a área de produção utilizada. É lindo você ver esse distanciamento. A área utilizada praticamente se mantém, mas a produção em termos da agricultura brasileira e baiana também se distancia, e isso aqui é algo chamado produtividade. E produtividade vem com inovação.
Então, ao se criar uma variedade de milho, de soja, de eucalipto ou de atividades como essa, você está, sem dúvida nenhuma, contribuindo para que o Brasil, mais competitivo, gere mais emprego, mais renda, mais divisas e mais progresso. Você está assistindo ao Indústria em Foco. Daqui a pouco a gente volta. E o tema, depois do intervalo, é o desempenho dos outros países no quesito inovação. Até já! Subir ao palco, cantar para multidões, tudo isso é muito emocionante. Mas ser pai não dá para explicar. É estar junto, rir, cada dia uma coisa nova. Você aí, não deixa o tempo passar. Procure a Defensoria Pública mais próxima e faça o reconhecimento do seu filho. É simples e o exame de DNA é gratuito. Ação Cidadã. Sou pai responsável. Uma iniciativa da Defensoria Pública da Bahia. Estamos de volta com Indústria em Foco. Para promover a competitividade das indústrias brasileiras, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação criou a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, em 2011. O que mudou de lá até hoje? Ainda tem muito a mudar, logicamente, essas empresas e esses estímulos são importantes, mas é preciso que isso chegue ao mercado. Exemplo dentro do país que se deve ser observados para buscar esses resultados. E, novamente, para mim, o exemplo nessa área é a Embrapa. Nós não podemos esquecer isso. Há empresas no Brasil que foram exemplo no passado, como numa certa época os Correios, depois o Banco do Brasil, a Embrapa, e hoje nós esperamos que a Embrap da área industrial seja esse novo foco, seja esse novo exemplo. Há uma empresa também pela qual nós temos uma grande admiração, que é a Apex Brasil, uma agência de desenvolvimento e promoção que capta realmente, organiza os grupos, setores empresariais no Brasil e os compara com os concorrentes a nível internacional. E daí então vem tecnologia, vem competitividade e geram resultados porque se abrem mercados e novos mercados antes não vistos ou ambicionados pelas empresas brasileiras. A gente estava falando aí, vocês falaram há pouco a respeito da competitividade, né? O Fórum Econômico Mundial divulgou o relatório a respeito da competitividade de 2012-2013. O Brasil alcançou a posição 48ª, a China 29ª e a 19º lugar ficou na Coreia do Sul. Só que na década de 70, a Coreia do Sul estava parecidíssima com o Brasil e inovou principalmente na educação. O que acontece com o Brasil que não corre atrás para chegar igual a Coreia do Sul? É que o Brasil é grande demais e está andando devagar. Embora a China também seja e ande bem mais rápido. 15 anos atrás, a China exportava 1% das exportações mundiais. Hoje ela faz 12%. O Brasil, 15 anos atrás, fazia 1%, faz 1,2% e não 12%. É muito diferente. Na área tecnológica é a mesma coisa. Nós temos hoje o Brasil formando 34 mil engenheiros por ano. A Índia e a Rússia formam 200 mil. E a China chega a 650 mil engenheiros por ano. A diferença vai muito por aí. Mas há um aspecto interessante que eu gostaria de colocar, que para desmistificar um pouco as coisas, nós quando falamos como industriais, vamos muito para o setor de elevada tecnologia e tal. Elevada tecnologia nós temos em todos os setores. A Coreia, por exemplo, a Singapura, por exemplo, esses países cresceram porque focaram em determinadas áreas onde tinham especialidades ou não tinham outras oportunidades de investimento que o Brasil tem muito. Então,
O Brasil tem como trabalhar e procurar os setores onde tem a sua vantagem comparativa. E sem dúvida nenhuma que a nossa grande vantagem comparativa está na área primária. E primária, a área do agronegócio, mas trabalhada com elevada tecnologia, como nós começamos a fazer, e eu espero que continuemos assim. E daí então vem energia, daí então vem os novos usos, os novos setores. Você tem uma Braskem, por exemplo, hoje, fazendo plástico a partir da cana-de-açúcar. E nós, das áreas de fibras naturais, pequenininhos, estamos nos associando a esse projeto, porque nós podemos amanhã fazer o plástico de hoje 100% renovável. Metade com fibras naturais, com sisal, com a juta ou outros produtos, e metade com resinas sintéticas, mas na verdade originárias da cana-de-açúcar. Ou seja, você tem um produto 100% renovável, 100% natural, reciclável, atender as mesmas finalidades que hoje se usa os produtos finitos, como na verdade é o petróleo e outros. O senhor falou muito em relação à tecnologia, né? Que está associada ao governo, às universidades, o incentivo, em geral, e às empresas. Só que como tirar essas experiências que são adquiridas na universidade e levar para a empresa? É muito burocrático, que a gente vê que passam anos estudando e muitas vezes até não colocam em prática o sistema FIEB tem, de fato, uma experiência muito boa com isso. Além do Senai e do SESI, nós temos o Instituto Evaldo Lodge, o IEL, bem conhecido, trabalha a nível de Brasil todo, e na Bahia há esse trabalho focado na ligação, no namoro, na aproximação entre a academia e a empresa. Logicamente que ainda há muita coisa para se consertar, esse relacionamento não é perfeito, as universidades ainda desenvolvem muita coisa e alguns levam para casa, colocam nas suas prateleiras, quando na verdade isso poderia estar bem mais disseminado com o setor privado, o setor que produz e que vai colocar o produto no mercado. Quer dizer, esse é o caminho. O governo financia, mas deve financiar desde o bolsista ao estudioso, à pesquisa, mas deve depois cobrar para onde vão esses resultados. Há fiscalização depois que terminar essa pesquisa? Olha, eu diria até por focar em outro ponto. É fundamental a gente entender que quando há uma lei nova, a Lei de Inovação no Brasil, que tenta disciplinar esse processo de inovação, de pagamento de royalties, de pagamento dos envolvidos no processo de inovação. Mas há também, uma perspectiva mais da universidade, fazendo interpretação da lei, de que 1/3 da inovação, ou 2/3 da inovação deveria estar na do resultado da inovação deveria estar na universidade. Então, se você olhar 2/3 do resultado, dos royalties da inovação na universidade e apenas 1/3 na empresa, você cria um mecanismo praticamente inviável. Principalmente se você considerar que a inovação ela não acontece de um processo isolado. Então, a empresa, quando decide investir num determinado processo ou produto, ela já está fazendo isso há um longo tempo. Então, às vezes, ela tem um apoio da universidade uma pequena parte do processo. Claro que aquilo é fundamental, mas aí tem que ser feito toda essa consideração do que é razoável ser retribuído para a universidade e o que, de fato, deve ir para a empresa. E ainda tem muito tabu nisso no Brasil. E o que garante, na verdade, a renda do estudioso, o retorno ao seu esforço, seja ele empresa, seja ele a universidade, o pesquisador, é a patente. E esse é um problema grave no país. Nós temos 3% do PIB mundial, nós temos 3% dos artigos científicos publicados no mundo, e nós temos 0,1% de patentes do mundo. Não é 1%, é 0,1%. Ou seja, é muito pouco essa relação de produção, de registros efetivos de patente, que vai gerar direitos e retribuição a quem fez o esforço, ainda é muito fraco no Brasil. Existem modelos estrangeiros que têm tido sucesso aqui nas empresas brasileiras? Ah, sim, o que se traz de lá, e até mesmo patentes registradas e protegidas a nível mundial, faz efeito aqui também. Certo. Nós temos algumas discussões, por exemplo, os medicamentos. Eu acho que o governo brasileiro, como a Índia está fazendo agora, o governo brasileiro fez, que é a quebra das patentes em determinadas áreas de impacto social grande e tal. Mas há também, sem dúvida nenhuma, o direito à propriedade intelectual,
como nos preocupa muito também o direito à propriedade do sistema de cultura brasileira, como se diz, da área de tradições, por exemplo, na cultura vegetal, a medicina a partir das plantas naturais. Isso é um conhecimento. Né? Toda a biodiversidade. A biodiversidade. Esse é o termo que eu estava procurando. A biodiversidade ainda está escapulindo do Brasil e ainda não há uma remuneração ou uma proteção específica para isso, e isso nos preocupa também. Você concorda, Breda? Isso, e falando de modelos também, é importante destacar, existem modelos de sucesso no mundo de estruturas de universidades, centros de pesquisa, de apoio à inovação. A gente pode citar o modelo dos institutos Fraunhofer na Alemanha. São, na estrutura deles são mais 60 institutos, cada um com um foco bem definido, que trabalha muito próximo à universidade e que estimula e desenvolve processo de inovação junto com as empresas. Esse é um processo completamente voltado às empresas. Tem também o modelo do MIT nos Estados Unidos, onde há um modelo muito forte de estímulo ao processo de inovação, e aí a gente pode trazer alguns elementos que eles têm lá, como um espaço onde você tem uma estrutura que te apoia no processo de desenvolvimento. Então, se eu quero testar um novo produto, um novo equipamento, eu tenho uma máquina de impressão 3D que rapidamente eu consigo gerar um protótipo e tudo. E esse modelo hoje ele está sendo, de certa forma, trazido para o Brasil no âmbito do Senai, que está montando no país inteiro 23 institutos de tecnologia e 23 institutos de inovação e 63 institutos de tecnologia, baseado nesses dois modelos para dar suporte a todo o processo de desenvolvimento de inovação no Brasil. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O bate-papo foi muito produtivo e inovador. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Indústria em Foco e ao pessoal de casa que acompanha o nosso programa. Muito obrigada e até breve. Indústria em Foco, um programa do Sistema FIEB em parceria com o Canal Assembleia.